Vocês sabiam? Algumas pessoas não se curam porque a família dela não permite. É, isso mesmo. Por trás de cada membro existe uma estrutura familiar que embasa toda essa relação do membro com o seu clã. Existe toda uma ancestralidade que vai estar presente no nosso inconsciente familiar e que vai moldar nossas reações e nossos hábitos. É incrível, não é? Mas hoje, nesse vídeo, vamos compreender por que algumas pessoas não se curam, embora elas realmente queiram. Algumas doenças cumprem um importante papel dentro do contexto familiar. Se a gente analisar um paciente sob a ótica da constelação familiar, do psicodrama de Levi Moreno, enfim, da psicogenealogia de Chantal Highland, todos esses são teóricos que abordam o paciente na sua relação com o clã familiar. O que se sabe é que algumas famílias não permitem a cura de seus pacientes. Pois é, por incrível que pareça, a doença de um membro é necessária àquela estrutura familiar. Por exemplo, imagine um paciente que é doente mental e ele é aposentado por esse problema mental. E a família dele, pobre, sobrevive à custa desse aposento. Ora, meus amigos, se surgir uma possível cura para a doença mental desse membro da família, vai comprometer o sustento, a sobrevivência dessa família. Da mesma forma, eu contei um caso bem explícito, mas da mesma forma, existem doenças, problemas, transtornos psicológicos que atendem a necessidades inconscientes da estrutura familiar. O famoso médico Franz Anton Mesmer, que usava a hipnose em seus tratamentos, uma coisa polêmica na época, antes mesmo de Charcot e de Freud, ele tratou durante anos uma grande pianista. E pela deficiência visual dela, ela era cega, ela desenvolveu uma acuidade sonora, auditiva fantástica. Ela desenvolveu um senso musical estético fantástico. Porque o cérebro é assim, ele cria compensações neurológicas. Quando um sentido é avariado, lesionado, ele compensa, hiperdesenvolvendo o outro sentido. Então aquela jovem era deficiente visual e ela desenvolveu uma capacidade auditiva que a tornou uma grande pianista. Um fenômeno em sua época e para sua idade. O que ocorreu foi que o Mesmer resolveu tratá-la, submetendo a um transe hipnótico, descobriu a causa psicossomática da sua cegueira, não era uma lesão apenas física, fisiológica, na retina, no nervo óptico, tinha uma causa psicossomática. Ele tratou e ela voltou a enxergar. A família agradeceu, todos ficaram muito felizes, é uma das famosas curas do Mesmer. Até hoje é relatado em sua biografia. Ele curou a pianista cega. Foi embora, continuou seu trabalho, nunca mais se encontraram. Porém, anos depois, o Mesmer reencontra a jovem pianista e que agora estava cega novamente. Mesmer tomou um susto, porque tinha certeza que tinha feito um trabalho tão bonito. E o que aconteceu? Procurou conversar com ela a sós para entender o que ocorreu e o que deu errado. E ele disse, mas como? A última vez que nos vimos você enxergava tão bem, tinha se recuperado totalmente a sua visão.
E agora está aí novamente. Doutor, eu agradeço muito. Você fez um trabalho incrível. Mas o que ocorreu foi quando eu recuperei minha visão, eu perdi aquela minha acuidade sonora, auditiva. E eu não consegui mais tocar piano. E eram as minhas apresentações que sustentavam minha família. E a minha família começou a passar necessidade. E meses depois, a cegueira voltou. Eu sou muito grato ao Senhor. Mas é por causa da minha cegueira que eu sustento a minha família. Às vezes, você vai tentar ajudar um paciente, uma pessoa com problemas físicos, psicológicos. Antes é preciso pedir permissão à família, se eles deixam que aquele membro se cure. Porque às vezes, dentro desse entrelaçamento da constelação familiar, a doença daquele membro mantém a funcionalidade daquela estrutura. Por mais paradoxal que seja, certas doenças mantêm coesa e unida algumas famílias. Até a próxima.